Hoje é dia 24 de junho de 2024. Meu nome é Josemar Santos da Fonseca e esse é o canal Confrontando Pensamentos em Autogestão. Então, galera, nesse vídeo eu vou tentar fazer um balanço crítico da última assembleia que eu tive a oportunidade de participar da categoria dos profissionais de educação do Rio de Janeiro, né? CEP-RJ. Essa assembleia aconteceu no dia 19 de junho de 2024. E nós estamos hoje no dia 24 de junho de 2024. Ela aconteceu numa quarta-feira e aconteceu na ABI, no Rio de Janeiro, né? E aconteceram alguns fenômenos que me parecem importante da gente analisar, pensando o devir e as possibilidades de tentar superar os problemas que nesse processo acontecem, né? Então, nos últimos vídeos, eu fiz 3 vídeos nos últimos tempos aqui para o canal, refletindo situações que, na minha maneira de pensar, merecem ser analisadas por quem quer transformar o estado de coisas que hoje impera no CEP-RJ, no Movimento Sindical dos Trabalhadores da Área de Educação, dos profissionais de educação. E nos vídeos, eu fiz um vídeo no dia, eu estou aqui com uma colinha, né, para não errar, no dia 7 de abril, né, e tinha acontecido uma assembleia no dia 6 de abril que eu não participei. Depois, eu fiz um outro vídeo em 28 de maio, e esse vídeo eu já tinha participado de uma assembleia. Na verdade, eu fiz o vídeo no dia 29. No dia 28 foi o dia que aconteceu a assembleia que eu participei. E logo em seguida eu fiz um outro vídeo já no dia 3 de junho. Então são 3 vídeos que eu apresentei no canal e em cada um deles eu procurei abordar situações que me pareciam relevantes para serem analisadas criticamente, né? E apresentei algumas leituras provisórias daquilo que, na minha interpretação, são significativos. Hoje, a gente vive na categoria um processo de refluxo, né? Esse refluxo ele tem múltiplas determinações, dentre as quais a gente pode identificar como uma delas, mas não a principal necessariamente, que foi o resultado da última greve que aconteceu em 2023, né? A gente viveu uma experiência de ter uma greve derrotada por uma série de motivos que foram decorrentes da linha política que foi proposta para conduzir a greve, mas não só, também das ações promovidas, obviamente, pelo nosso atual governador, que é o Cláudio Castro, que judicializou o movimento grevista e, com isso, impossibilitou que o movimento desse continuidade, tendo em vista que a justiça burguesa legitimou que aquela paralisação que a gente estava promovendo não poderia dar continuidade, porque, segundo a justiça burguesa, ela se tornava, a partir daquele momento, ilegítima legalmente. O fato é que isso determinou um processo de refluxo, mas esse refluxo já vem de antes, né? Eu tenho conversado bastante com alguns colegas que vêm dizendo que o comum ou o normal, com muitas aspas, na minha maneira de pensar, é ter uma precária participação por parte da base da categoria nos fóruns que são as assembleias, né? As assembleias regulares que pensam a política, que tentam tratar das divergências e tentam encaminhar as políticas para o conjunto da ação que a gente vai tomar como parte de uma categoria profissional. Eu tenho falado nos vídeos que tanto a situação quanto a oposição têm as suas incoerências. Não existe só posições que sejam corretas, seja do ponto de vista da oposição, seja do ponto de vista da situação. E que, por vezes, há um unilateralismo por parte das frações no que tange a maneira como apresenta as suas interpretações para poder pautar a sua linha política. E como eu entrei na categoria há pouco tempo, eu tenho tentado interpretar essas linhas para poder me posicionar de maneira mais clara
e defender aquilo que me pareça correto defender. Evidentemente que as esquerdas elas são constituídas de uma pluralidade, né? Não existe uma homogeneidade nas esquerdas e ninguém tem o monopólio da razão. Todos nós podemos estar ou não com a realidade devidamente incorporada nas nossas reflexões. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra de acordo com a capacidade que a gente tem de interpretar os fenômenos que por vezes são muito complexos mesmo, né? Mesmo quando a gente está buscando ter uma leitura fina da realidade, da conjuntura, a gente pode não ter condições de fazer uma leitura muito consistente. Então, é previsível que no confronto das ideias a gente tenha a oportunidade de repensar aquilo que a gente chega de conclusão provisória. Isso se a gente tiver uma leitura não dogmática acerca dos assuntos que estão em debate. Evidentemente que eu estou aqui falando de maneira muito abstrata. Eu não estou entrando ainda no mérito das divergências, porque tem elementos que são muito palpáveis e que, portanto, a partir desses elementos a gente pode identificar a divergência e como é que ela se apresenta no cotidiano dos debates públicos, nas assembleias e fóruns dos movimentos sociais como um todo, né? Porém, ainda que a gente precise identificar que situações e quais são as temáticas que a gente está se debruçando, a gente pode também, ainda num grau de abstração, reconhecer que, por mais que a gente possa se posicionar frente a uma determinada temática de maneira que a gente entenda como uma posição inegociável, que tem a ver com os nossos princípios e que, portanto, não é meramente uma questão de confrontação de posicionamentos que vá fazer com que a gente entre em desacordo com aquilo que a gente está apresentando nas nossas interpretações, ainda assim a gente possa, por vezes, se equivocar ou mesmo, por uma questão de sectarismo, apresentar uma leitura totalmente improcedente. Isso, nas esquerdas, infelizmente, é algo muito comum, né? Às vezes você tem grupos que têm uma posição combativa, mas que a forma pela qual esse grupo apresenta essa leitura é, por vezes, equivocada, limitada, empobrecida. E, portanto, se esse grupo quer arregimentar para sua posição mais aderentes, ele precisa repensar criticamente a maneira pela qual está expondo seus raciocínios. É assim que, pelo menos, eu entendo, né? E o conhecimento ele é permanente, né? A busca pelo conhecimento deve ser permanente na vida de qualquer militante que não seja dogmático, que não tenha a ideia de que é detentor de um saber indiscutível. Porém, nas assembleias, a gente percebe que, mesmo se tratando de profissionais de educação, ou seja, de professores e professoras, né, ainda assim, por vezes, a gente percebe que as pessoas aparentemente estagnaram ou sequer se colocam essa problemática de maneira muito consistente. E com isso há um empobrecimento das argumentações, né? A Assembleia ela é um espaço para que a gente possa expor os nossos raciocínios e, obviamente, tentar, se a gente tiver a capacidade, convencer outras pessoas daquilo que a gente está defendendo nas nossas leituras. É evidente que também tem aqueles militantes que já estão ali muito bem cristalizados na sua posição e que não vai recuar meramente por ouvir uma argumentação bem estruturada. Mas há aquelas pessoas que não, que estão ali para tentar se autoesclarecer acerca dos posicionamentos. Então, nas últimas assembleias do CEP, que são assembleias, volto a dizer, esvaziadas, né, com baixíssimo número de participantes, tem tido uma polêmica. Essa polêmica tem gerado em torno de como se posicionar acerca da possibilidade ou não de se reconhecer o órgão repressivo do Estado burguês, leia-se a polícia, como parte da classe trabalhadora. Evidentemente, a minha posição é de que reconhecer a polícia como parte da classe trabalhadora é um contrassenso. Eu já expus isso rapidamente em 2 vídeos, eu não vou me repetir nesse vídeo. Ainda que eu julgue importante futuramente tentar problematizar aquela leitura daqueles que defendem a possibilidade de reconhecimento da polícia como parte da classe trabalhadora e que, obviamente, isso é um debate
e, como qualquer debate, merece ser tratado reconhecendo a diversidade de leituras e como cada uma dessas leituras pode ou não ser sustentada. Mas eu não vou fazer isso nesse momento, porque não é o momento que me pareça suficiente para eu abordar com esse grau de aprofundamento essa temática. Mas eu já falei sobre como eu entendo essa questão nos vídeos anteriores e não tem por que eu me repetir aqui. O fato é que esse tema tem novamente se apresentado e novamente foi ponto nessa última assembleia, que tinha em torno de 108 pessoas, que foi a assembleia do dia 19 de junho. E como tinha um número reduzido de profissionais, evidentemente que aquelas pessoas que estavam na assembleia já estavam convencidas. Ninguém ali estava realmente em dúvida acerca de qual posicionamento defender. E por que isso tem se tornado uma polêmica? É porque tem um fórum. Eu não vou saber agora falar a sigla, mas isso é secundário, isso não é o fundamental. O certo é entender que esse fórum está aglutinando vários sindicatos do Rio de Janeiro que têm tentado propor uma aliança, uma unidade, para pressionar o governo do Rio de Janeiro a reconhecer as pautas dessas categorias, desses servidores, em relação à questão salarial, né? E, nesse sentido, essa pauta foi tratada por nós para se aglutinar ou não nesse fórum. E a polêmica é porque tem um sindicato que representa os policiais, né? E aí, obviamente, que há essa polêmica colocada, e essa polêmica tem se traduzido nas falas e nos argumentos a favor ou contra. E eu, apesar de reconhecer que essa posição de legitimar que a polícia seja identificada como parte da classe trabalhadora é um contrassenso, eu não acho, realmente, na condição de militante, que quem defenda isso tenha que ser silenciado. Não acho que não tenha legitimidade de tentar defender, porque a gente está debatendo ideias e posicionamentos políticos, e é assim que a gente defende aquilo que a gente acredita nos espaços que a gente ocupa, que a gente compõe. Isso é parte, portanto, do debate, da confrontação. Porém, nas esquerdas, os grupos, por vezes, se excedem na maneira pela qual apresenta as suas interpretações, né? O sectarismo, ele é um problema que vem de gerações muito antecedentes à nossa como partícipes dos movimentos sociais, né? Pode-se dizer que desde que se constituiu as esquerdas, no século XIX, surgiram posicionamentos que são intransigentes, que são sectários, que não conseguem dialogar com o contraditório, né? E que, por vezes, isso produz divisões, fragmentações e inviabiliza o movimento como um todo, porque qualquer movimento, ele necessariamente é constituído internamente de posições dissonantes. E essas posições dissonantes precisam saber se respeitar. Ninguém precisa partilhar da posição do outro para construir lutas afins, porque nós somos servidores públicos e precisamos aprender a conviver com essas diferenças dentro do limite daquilo que é o decoro. No entanto, o sectário, ele funciona semelhante àquele jogador de futebol que, não tendo habilidade, ele para o jogador do time adversário na base da truculência, do antijogo. Ele faz aquilo que a gente chama tecnicamente de ad hominem, o ataque à pessoa. Ele identifica que, não tendo argumentos, ele precisa se valer de algum mecanismo que esteja disponível. E por que ele não tem argumento, o sectário? Ele não tem argumento porque, na verdade, ele não busca incorporar novos conhecimentos, ele não busca se interrogar sobre as suas certezas, ele não busca enriquecer o seu ponto de vista olhando para o ponto de vista da alteridade. Porque a alteridade pode trazer para nós uma nova perspectiva que faça com que a gente tenha que, no mínimo, repensar a nossa, ainda que a gente queira continuar a defender aquilo que a gente quer defender, independente de que questão seja. E, obviamente, que isso não faz parte da maneira que eu faço política, né? Desde que eu comecei a desenvolver uma intervenção, eu procuro repensar as minhas práticas. Tenho os meus limites, como qualquer ser humano, não existe nenhum ser humano perfeito, eu não sou perfeito,
e eu tenho clareza de entendimento de que eu preciso necessariamente submeter a minha maneira de pensar a um crivo de repensar essa conclusão que eu tenho provisória, para não ficar estagnado, para não deixar algo que pode contribuir para a melhor participação da minha intervenção me escapar. Eu procuro fazer isso, mas é difícil propor isso para aqueles indivíduos que estão muito certos daquilo que defendem, né? E nesse caso, em particular no CEP-RJ, a gente tem uma situação e tem uma oposição. E, na verdade, tanto a situação quanto a oposição, isso é importante a gente deixar bem explícito, são constituídas de grupos. Não há uma homogeneidade entre aqueles que defendem posições mais afinadas com uma política dentro da hegemonia já pré-constituída hoje no CEP-RJ, e nem entre aqueles que têm uma posição dissonante e que tentam propor linhas políticas em crítica à situação. Então, tanto a situação quanto a oposição são constituídas internamente de grupos diferentes. E esses grupos, eles estão muito convictos, tanto da situação quanto da oposição, das ideias que querem propor e, obviamente, que identificam na alteridade a sua imagem ao avesso, né? Se eu estou certo, necessariamente a outra parte está errada e por isso deve ser combatida. Eu entendo que na política a gente combate posições políticas e não pessoas, né? É óbvio que não existe nenhuma posição política que não seja defendida por pessoas. Mas a gente precisa partir do pressuposto de que o indivíduo que defende uma ideia não necessariamente é o nosso inimigo de classe. Por exemplo, no nosso cotidiano como profissional de educação, a gente tem vários colegas na base que são pessoas que trabalham e que defendem ideias que são totalmente inaceitáveis do ponto de vista de uma perspectiva de esquerda, né? Ainda assim, a gente procura, dentro da nossa possibilidade, propor que essas pessoas repensem as suas questões e que possam, pouco a pouco, avançar numa perspectiva crítica de mundo. Porque elas não são nossas inimigas de classe, ainda que elas possam incorporar na sua maneira de agir políticas favoráveis aos inimigos de classe, né? Aquelas políticas que servem ao status quo, que servem para a manutenção do que há de pior na sociedade burguesa. Haja vista que muitos colegas, paradoxalmente, votaram em candidaturas nas últimas eleições favoráveis à extrema-direita, né? O Cláudio Castro, infelizmente, ganhou no primeiro turno no Rio de Janeiro. E isso faz com que a gente tenha que repensar essas questões. Por exemplo, eu moro numa periferia aqui em Niterói e sou mesário. E quando eu trabalho nas eleições, no final do turno, sai uma guia que mostra não só a porcentagem dos votos, a quantidade exata dos votos que cada candidato obteve e a urna e a área em que esse candidato teve maior ou menor porcentagem de voto. E, infelizmente, eu tenho percebido que muitos candidatos da extrema-direita, por exemplo, estão ganhando nos bairros de periferia aqui em Niterói. Isso significa que eles são nossos inimigos de classe? Se a gente ter esse tipo de interpretação, a gente realmente perdeu a capacidade de entender a complexidade do real, né? A realidade é muito mais contraditória do que a gente gostaria que ela fosse. É óbvio que a gente precisa contrapor essas ideias dentro das possibilidades que a gente tiver no nosso cotidiano. A gente não tem que legitimar ideias que são totalmente inaceitáveis do ponto de vista de um referencial de esquerda e, sobretudo, do ponto de vista de uma perspectiva que se proponha a atuar no campo da revolução. No entanto, a gente precisa saber qual é a tática e como é que essa tática se articula a uma estratégia, né? Tem uma discussão interessante, apesar de eu discordar do pressuposto de como é que ela é articulada no pensamento do intelectual, né? Do pensador, que era o Mao Tse Tung. Mao Tse Tung tem um texto chamado Sobre a Prática e sobre a Contradição.
e como resolver as contradições no seio do povo. Né? Eu me lembro quando eu li esse texto, já deve fazer aproximadamente mais de 20 anos. A primeira vez, ele me gerou muitas interrogações, muitas questões. Né? Em linhas gerais, falando aqui de maneira muito rápida e de lembrança, segundo Mao Tse Tung, existem dois tipos de contradição. A contradição principal e a contradição secundária. E ele apresenta a ideia do que seja a contradição dentro de um debate sobre a dialética da natureza do Engels, né? Que é polêmico nas esquerdas, dentro do marxismo, inclusive teve uma crítica bastante contundente por parte do Lukács no História e Consciência de Classe, né? A ideia de se estender o debate sobre a dialética para a natureza. Mas isso eu não vou, obviamente, abordar aqui porque levaria a gente longe demais. Mas é interessante a maneira como o Mao Tse Tung apresenta, porque ele vai dizer, em linhas gerais, o quê? Que tudo está em contradição, mas que existem contradições principais e secundárias. Existe a contradição principal e a contradição secundária. E existe a contradição antagônica e a não antagônica. Então ele vai dizer que a contradição não antagônica é possível de ser superada e a contradição antagônica ela precisa necessariamente ser eliminada. Então a contradição antagônica seria a contradição entre capital e trabalho. Entre o povo, eu não uso o termo povo no meu argumento, né? Mas há quem trabalhe com essa referência, então a contradição entre o povo e a burguesia é impossível, é um antagonismo. Né? Eu chamaria do proletariado, ou seja, o proletariado e a burguesia é impossível de ser resolvido. Mas as contradições que aparecem no seio do povo, segundo o Mao Tse Tung, ela pode ser resolvida se você souber como resolver. No entanto, existem questões que são secundárias e existem questões que são principais. Então ele vai dizer o seguinte: se você não souber tratar essas contradições que não são antagônicas, elas podem se tornar contradições principais. Ou seja, questões que poderiam ser resolvidas dentro de um debate de ideias com a busca da superação daquele tipo de divergência em prol de uma síntese que fosse comum, pode não ser possível de ser conciliado a depender da forma como você trata. É óbvio que eu estou aqui falando de maneira muito rápida e de maneira também provavelmente imprecisa. Eu não estou com texto aqui e é necessário realmente a gente estar, se a gente quer falar de maneira mais assertiva, estar com material para poder justificar aquilo que a gente tem para dizer. Mas por que eu estou fazendo questão de colocar essa temática sobre a prática e sobre a contradição? Porque eu acho que ela, de alguma forma, apesar de eu não ter acordo exato com a linha de argumentação do Mao Tse Tung, ela ajuda a entender certos problemas que vêm, a meu ver, acontecendo na cotidianidade do movimento sindical do CEP-RJ. E aí tentando agora entrar mais propriamente no que aconteceu na última Assembleia, mas que não é um fenômeno da última Assembleia. Vamos tentar agora voltar um pouco para abril de 2023. Em abril de 2023 aconteceu uma Assembleia na ABI. Eu fiz referência a essa Assembleia no vídeo passado, porque foi nessa Assembleia que se debatia a greve, a necessidade de se puxar a greve. Eu estava presente e era um debate acalorado, onde havia um grupo, que era o grupo da oposição, que defendia a importância de se puxar a greve. Havia uma posição intermediária que defendia que, na verdade, não se podia tirar a greve nessa Assembleia, até porque era uma Assembleia que estava esvaziada, tinha em torno de aproximadamente 400 pessoas. E havia uma terceira posição que dizia que não tinha como se puxar a greve, que era a posição da situação do grupo que tem maior poder de mobilização hoje no CEP, porque não havia um percentual significativo de pessoas para que se puxasse uma greve com força na categoria. E na hora da polêmica, cada setor apresentava as suas justificativas. Algumas coisas me chamavam a atenção. Primeiro, tinha alguns profissionais que são parte da categoria e que são da oposição, que tinham um comportamento muito histriônico durante a Assembleia. A Assembleia estava acontecendo, daqui a pouco uma pessoa chegava, greve, greve, greve. Assim, uma coisa irritante, né? Uma coisa desnecessária, mas que, infelizmente, às vezes esse comportamento é um meio que a pessoa encontra, como ela não consegue desenvolver um raciocínio capaz de envolver para a sua perspectiva as posições que ela quer
atrair, ela precisa marcar uma posição de maneira mais violenta do ponto de vista simbólico, mais histriônica, né? Vamos colocar assim. E, infelizmente, a situação estava acontecendo, os ânimos estavam um pouco acirrados, mas o fato é que num dado momento tem que decidir. E nesse momento da decisão, a votação foi favorável por uma margem de aproximadamente 20 votos ou mais para a posição que defendia que não se podia tirar a greve naquela Assembleia. E os argumentos a favor e contra eram argumentos muito bem elaborados. Eu votei na posição pró-greve, mas com muitas interrogações. Eu já falei isso no vídeo passado. Mas eu votei e perdemos a posição. Uma parte do plenário, que também tinha votado nessa posição não favorável, favorável à greve, né, começou a esbravejar, a fazer colocações desqualificadoras para a Assembleia, que tinha simplesmente votado. Numa votação você pode ganhar, você pode perder, e se retirou do plenário. E eu fiquei olhando para aquilo, porque aquilo me parecia tipo um comportamento infantilizado, uma pirraça de quem não sabe perder, de quem não consegue lidar com a possibilidade da posição que defende ser derrotada e que precisa, nesse momento, fazer um espetáculo. E óbvio que eu, como militante, não me reconheço nisso. Isso para mim não faz parte do meu repertório. Eu não trabalho com essa referência. Eu parto do pressuposto de que se a gente quer realmente participar de um espaço, disputar a nossa linha, disputar a hegemonia, a gente vai ter que entender que em alguns momentos a gente vai ganhar, em outros momentos a gente vai perder. E sendo oposição, e mais especificamente, sendo uma oposição que se propõe a realmente emancipatória, revolucionária, lutando inclusive com a burocracia, né? Ainda que eu não vou entrar no mérito aqui do conceito de burocracia, que eu quero fazer um vídeo específico, por vezes a gente vai perder várias vezes. Inclusive, na minha maneira de pensar, os grupos autogestionários, via de regra, só conseguem ter hegemonia do processo no momento do ascenso. Momento que há uma mobilização da base realmente que queira construir as lutas, aí é nesse momento que, por vezes, a gente consegue reequilibrar as forças políticas na direção da perspectiva que a gente defende. Mas, por vezes, a gente não consegue. E a gente precisa saber lidar com isso. Isso é parte da luta, isso é parte do processo de construção de consciência crítica. Tanto de nós, que em tese já temos isso melhor elaborado, quanto das pessoas que talvez venham a se descobrir nesse processo. E isso aconteceu nessa Assembleia, e para mim isso é importante trazer essa questão, porque isso vem sendo uma característica de uma certa forma de se fazer política na forma da oposição, né? E eu não tenho nenhuma identificação com isso, e eu tenho me colocado essa interrogação. Por que isso tem acontecido de maneira tão reiterativa, né? E ataques à pessoa dos militantes, ou seja, nos momentos de acaloramento as pessoas se acham no direito de se desqualificar mutuamente. Isso acontece tanto da parte da situação quanto da parte da oposição. Não tem aí como dizer que é só de um lado que acontece esse fenômeno. Mas independente disso, eu me colocando no campo da oposição, eu tenho que fazer o debate, sobretudo dentro da perspectiva que eu estou, de alguma maneira, com maior aproximação, ainda que com muitas diferenças. Eu entendo que cada grupo tem uma constituição, né? Se constrói num processo a partir de uma certa maneira de discutir as suas questões internas e tentar elaborar para si mesmo a sua maneira de pensar a sua inserção nas lutas sociais. E é muito comum aqueles grupos que acreditam se constituir como revolucionários identificar aparentemente que eles estão imunes àquilo que ele combate. É como se eles já estivessem prontos, eles tivessem já chegado a um lugar que autorizasse eles a julgarem toda a realidade com base nos consensos internos do grupo. E é como se eles tivessem uma superioridade moral. Então eles estão acima de qualquer questionamento, acima de qualquer crítica,
e necessariamente eles são o lado correto da história. O outro lado é o lado que tem que ser exterminado por vezes. E, a meu ver, isso é muito próximo do microfascismo. É um conceito que é pouco valorizado nas esquerdas, porque as esquerdas não gostam de identificar nenhuma prática no seu interior que possa ser associada ao fascismo. Mas, na minha maneira de pensar, dentro das próprias esquerdas podem surgir condutas que tenham esse padrão do microfascismo, que é a ideia de identificar o seu setor como correto e a alteridade é necessariamente desprovida de todas as qualidades que o grupo que faz a interpretação identifica como correta. Eu estou aqui, obviamente, falando muito rápido, porque o central da minha colocação nesse vídeo, que eu estou talvez até com alguma certa dificuldade para abordar, é que, infelizmente, hoje, no sindicato, as assembleias estão esvaziadas e o confronto dos grupos é marcado por uma miséria. Os grupos não se respeitam mais, os grupos só conseguem, por vezes, apresentar uma marcação de território, um posicionamento muito, às vezes, frágil naquilo que defendem, e há o critério da votação, que quem tiver maior possibilidade de arregimentar para sua posição, a maior porcentagem dos votos vai vencer, e com isso se estabelece esse tipo de relação que é baseada nessa mera negação da alteridade, né? E que, acontecendo isso numa assembleia de profissionais de educação, é lamentável. Eu espero com esse vídeo tentar gerar em quem tem sensibilidade para pensar esse problema como é que a gente possa contribuir na direção de superar esse tipo de dinâmica na nossa convivência enquanto militantes que tem que construir o movimento. Se a gente não quer que o movimento morra, né? Hoje o movimento está muito aquém daquilo que ele poderia ser para construir a possibilidade de um avanço na pauta de conjunto que nos unifica. Se a gente não conseguir conviver no espaço das assembleias, respeitando a alteridade, dificilmente a gente vai realmente ser uma força material para bater de frente com aquele que é efetivamente o nosso inimigo de classe, que é o governo e a sua linha política, né? E aí é importante demarcar essa questão, porque todos os grupos precisariam, na minha maneira de ver, se colocar certas interrogações. A gente está disposto a usar de qualquer metodologia para poder dizer qual é a posição que a gente defende e qual é a posição que a gente quer combater? É dessa maneira que a gente vai desenvolver a nossa forma de intervenção? Ou a gente está disposto a repensar criticamente a nós próprios? A repensar as nossas certezas e tentar construir uma interferência à altura do projeto político que a gente tem como referência? Eu entendo que a gente precisaria repensar essas questões. Se a gente realmente tem como perspectiva atrair a base para esse fórum. Porque, da forma como as assembleias têm se traduzido na cotidianidade, dificilmente um militante que estivesse chegando pela primeira vez nessa assembleia teria a possibilidade de permanecer nela. Eu falo por mim, eu já estou minimamente cristalizado, já sou um militante de longa data, apesar de ter pouco tempo no CEPRJ, e vejo algumas coisas ali de maneira escandalosas. É interessante dizer que depois da assembleia tem aquele momento da mesa do bar. E às vezes na mesa do bar as coisas que são ditas são horripilantes, porque ali as pessoas se sentem mais tranquilas para expor aquilo que pensam. E aí você percebe que é um problema que já vem acontecendo há bastante tempo no CEP, né? Que tem conflitos ali
pessoais, realmente. Pessoas que se detestam e que a qualquer momento, como uma bomba relógio, podem explodir. E se a gente não começar a repensar essa dinâmica, todos nós vamos perder a possibilidade de fazer um movimento realmente combativo e de luta segundo aquilo que a gente talvez tenha como referência. As contradições secundárias vão se tornar principais. Ou seja, pessoas que se detestam e que precisam estar no mesmo espaço, no mesmo fórum, para disputar as suas misérias. Porque isso nada tem a ver com a luta anticapitalista. É isso, pessoal. Eu tentei aqui nesse vídeo traduzir algumas coisas que infelizmente me chamaram negativamente a atenção nesse último encontro que aconteceu da categoria, que foi realmente muito ruim, um dos piores que eu tive presente, e espero que a gente consiga superar esse estado de coisas, pensando ele como um problema, não naturalizando certas práticas viciadas que infelizmente estão se traduzindo no nosso cotidiano. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo, confrontando os nossos pensamentos para poder traduzir sínteses que sejam provisórias, mas consistentes do ponto de vista crítico. Confrontando pensamentos em autogestão.